Fama, dinheiro, aplausos, capas de revista. Durante um tempo, parece que tudo isso é eterno. Mas a verdade é que, quando o sucesso vai embora, nem todo mundo consegue ficar de pé. Você já parou para pensar como alguém que lotava shows, tocava no rádio o dia inteiro e era reconhecido em qualquer lugar, pode acabar sem casa ou até vivendo na rua? No vídeo de hoje você vai conhecer 7 cantores brasileiros que um dia tiveram fama e fortuna, mas perderam absolutamente tudo. Alguns por vícios, outros por más escolhas, confiança nas pessoas erradas ou simplesmente por não estarem preparados para quando os holofotes se apagassem. E atenção, aqui não é julgamento, é realidade. É o lado que quase ninguém mostra da indústria do entretenimento. Entre essas histórias, tem ex-integrante de banda lendária, ídolo teen dos anos 90 e um caso que chocou o Brasil inteiro. Um cantor que ganhou uma casa ao vivo na televisão e, pouco tempo depois, estava dormindo na calçada. Fica comigo até o final, porque cada capítulo revela uma queda mais dura que a outra. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para a fama do mesmo jeito. Nos anos 80, o rock brasileiro tinha nome, voz e identidade. E uma das bandas mais importantes dessa história era a Legião Urbana. No palco, tudo parecia sólido. Letras que viraram hino de uma geração, shows lotados, discos vendendo como água. E ali, dividindo o sucesso com Renato Russo, estava Renato Rocha, o baixista da banda. Mas, fora dos holofotes, a história era bem diferente. Com o crescimento da fama, vieram também os excessos, atrasos, conflitos internos, problemas com álcool. Até que, em 1989, Renato Rocha foi desligado da Legião Urbana. E aquele desligamento não foi só de uma banda, foi o começo de uma queda silenciosa. Sem a estrutura do grupo, ele tentou seguir outros caminhos musicais, passou por diferentes projetos, mas nada dava certo. O sucesso não voltou, os convites rarearam, e aos poucos, a depressão começou a ocupar o espaço que antes era da música. O tempo passou, o dinheiro acabou, os amigos sumiram. E o que sobrou foi o esquecimento. Em 2012, o Brasil levou um choque ao ver Renato Rocha em uma reportagem do Domingo Espetacular. O ex-integrante de uma das maiores bandas do país estava vivendo em situação de rua, no Rio de Janeiro. Dormia onde dava, carregava poucas coisas e sobrevivia com dificuldades extremas. Ele contou que recebia cerca de R$900 de direitos autorais, um valor insuficiente até para o básico. Aquele mesmo homem que ajudou a construir um pedaço da história da música brasileira, agora lutava para comer e dormir com dignidade. Nos últimos anos, houve pequenas tentativas de retomada, participações pontuais, reencontros simbólicos, homenagens. Mas o estrago já estava feito. Em 2015, Renato Rocha morreu aos 53 anos, vítima de uma parada cardíaca. Longe do glamour, longe dos palcos, longe da estabilidade que muitos imaginam que a fama garante. A história dele deixa uma pergunta incômoda no ar. Como alguém que marcou uma geração inteira pôde ser esquecido tão completamente? E se você acha que essa queda já foi dura, espera até ver o próximo caso. Porque agora a gente vai falar de alguém que saiu da rua, ganhou uma casa na televisão e acabou voltando para o mesmo lugar de onde tentou escapar. MC Pio, nome artístico de Júlio César Lourenço da Silva, já conhecia a rua antes de conhecer a televisão. Ele viveu em situação de extrema pobreza, dormiu onde dava e usou a música como uma tentativa de escapar daquele destino. Carismático, espontâneo e com um funk simples e bem-humorado, ele acabou chamando a atenção da produção do programa Sonhar Mais um Sonho, apresentado por Gugu Liberato. Em 2009, o Brasil inteiro assistiu à sua história de superação ao vivo. No palco da TV, MC Pio ganhou o que muitos considerariam o maior prêmio possível, uma casa construída do zero, totalmente mobiliada, entregue com festa, lágrimas e promessa de vida nova. Naquele momento, parecia que a história tinha mudado para sempre.
Mas o que a televisão não mostra é que uma casa bonita não resolve feridas antigas, sem preparo emocional, sem acompanhamento psicológico e ainda cercado pelos mesmos fantasmas do passado. MC Pio começou a se perder. Vieram os conflitos familiares, a instabilidade, o álcool e a recaída. Em 2011, o sonho virou pesadelo. MC Pio foi preso dentro da própria casa, acusado de agredir a companheira. A prisão aconteceu justamente no imóvel que simbolizava sua redenção pública. Aquela imagem foi o ponto final para qualquer tentativa de carreira ou apoio institucional. Depois disso, vieram brigas judiciais, processos contra a emissora, isolamento total e o abandono definitivo dos holofotes. Algum tempo mais tarde, uma nova imagem chocou o país. MC Pio estava novamente vivendo nas ruas, desta vez na Avenida Paulista, dormindo na calçada, carregando pertences improvisados e usando notebooks encontrados no lixo que, segundo ele, serviam para se distrair e tentar se manter longe das drogas. O mesmo homem que ganhou uma casa em rede nacional havia voltado ao ponto zero. A história de MC Pio deixa uma lição dura. Sem estrutura emocional, apoio contínuo e mudança real de contexto, nem o maior presente do mundo é capaz de salvar alguém sozinho. E o mais assustador é que ele não foi o único. No próximo capítulo, a queda não veio da rua nem da TV, mas do excesso de fama precoce. Um ídolo adolescente que perdeu tudo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. No começo dos anos 90, era praticamente impossível ligar a televisão e não ver o Polegar. A banda dominava programas de auditório, capas de revista e o coração de milhares de adolescentes pelo Brasil. E no centro daquele furacão estava Rafael Ilha, jovem, carismático, bonito e tratado como ídolo nacional. O dinheiro entrou cedo, a fama veio rápido demais e com ela, uma pressão que poucos adultos saberiam lidar. Imagine um garoto. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, a estrutura já começava a rachar. Rafael deixou o grupo ainda jovem e fora do Polegar, a realidade foi cruel. Sem o mesmo apoio, sem rotina e sem preparo emocional, ele mergulhou de cabeça no mundo das drogas. O que antes era luxo, virou caos. O dinheiro acabou, a carreira desapareceu, a imagem se destruiu. Vieram as internações, as prisões, as recaídas. Rafael chegou a relatar que perdeu absolutamente tudo. Não sobrou casa, não sobrou patrimônio, não sobrou estabilidade. Em determinados momentos, ele próprio descreveu sua situação como a de alguém que não tinha mais nada além da roupa do corpo. A mídia, que antes o exaltava, passou a acompanhá-lo apenas nas quedas. Cada novo escândalo reforçava a imagem de alguém que não conseguiu se levantar. Anos depois, Rafael conseguiu uma reviravolta momentânea ao vencer um reality show, faturando um prêmio milionário. Para muitos, aquilo parecia o fim feliz que faltava. Mas os problemas não desapareceram por completo. Mesmo após essa vitória, ele continuou enfrentando conflitos, dificuldades financeiras e batalhas pessoais constantes. A fama voltou, mas nunca mais com a mesma força. E a estabilidade, essa, nunca se firmou de verdade. A história de Rafael Ilha é o retrato de um país que transforma jovens em produtos, consome tudo o que eles têm e depois observa de longe quando eles desmoronam. E se você acha que crescer rápido demais é perigoso, o próximo caso mostra como a queda também pode vir depois do auge adulto, quando tudo parecia consolidado. No início dos anos 2000, o Brasil vivia uma febre adolescente, e no meio dela estava a banda Twister. Cabelos coloridos, coreografias, músicas chiclete e presença constante na televisão. O grupo virou fenômeno, e Sander Meca, como vocalista, rapidamente se transformou em ídolo juvenil. Shows lotados, fãs histéricas, dinheiro entrando rápido demais. Mas a ascensão foi tão veloz quanto a queda. Em 2002, tudo desmoronou. Sander foi preso por envolvimento com drogas e passou cerca de 3 anos atrás das grades. Quando saiu da prisão, o cenário era outro. A banda já não existia como antes. O público havia seguido em frente,
e a indústria simplesmente virou a página. Sem espaço, sem dinheiro e carregando o estigma da prisão, Sander tentou se manter de pé como pôde. E foi aí que o Brasil se chocou novamente ao vê-lo cantando nos vagões do metrô de São Paulo, passando o chapéu por moedas. O contraste era brutal. O mesmo artista que havia dominado programas de TV agora disputava atenção com o barulho dos trilhos. A situação se agravou ainda mais em 2018, quando Sander voltou a ser preso, dessa vez acusado de furtar um celular. O episódio reforçou a imagem de alguém que não conseguia escapar do próprio passado. Mesmo assim, anos depois, ele tentou uma nova chance ao participar de um reality show. Ali abriu o coração, falou sobre vício, arrependimento e sobre como a fama o elevou rápido demais e o largou no chão sem aviso. Hoje, Sander busca uma vida mais discreta, trabalha fora dos holofotes, dá palestras e tenta usar sua história como alerta para os mais jovens. O caso dele mostra que, quando a fama acaba, nem sempre sobra uma rede de proteção. Às vezes, sobra só o silêncio e a necessidade de sobreviver como dá. E falando em sobrevivência, o próximo caso mostra como confiar nas pessoas erradas pode custar não só dinheiro, mas dignidade. Nos anos 90, Pepe e Neném eram onipresentes. Bastava ligar o rádio ou a TV para ouvir Mania de Você. As duas irmãs conquistaram o Brasil com carisma, energia e um sucesso que parecia prometer estabilidade por muitos anos. Disco de ouro, shows lotados, programas de auditório, tudo indicava um futuro confortável. Mas, por trás dos palcos, a história era bem menos brilhante. Segundo as próprias cantoras, o grande erro foi confiar demais. Empresários que controlavam contratos, cachês que nunca chegavam completos e valores desviados sem que elas percebessem. Quando se deram conta, o dinheiro já tinha sumido e, junto com ele, as oportunidades. Sem estrutura jurídica, sem reservas financeiras e vindas de uma origem humilde, Pepe e Neném viram a realidade mudar rápido. O sucesso esfriou, os convites desapareceram e as dificuldades começaram a se acumular. Em diferentes momentos, as duas apareceram na mídia, não para divulgar música, mas para falar de problemas financeiros graves. Houve períodos em que precisaram vender pertences, contar com a ajuda de amigos e até fazer apelos públicos por apoio. A imagem de artistas que um dia dominaram o país pedindo ajuda chocou fãs e escancarou uma verdade dura do mercado musical. Sucesso não garante proteção quando a engrenagem para de girar. Hoje, longe do luxo e dos grandes palcos, Pepe e Neném seguem tentando se manter na música, carregando uma história que mistura glória, ingenuidade e uma queda que poderia ter sido evitada. E se até o sucesso em dupla não foi suficiente para proteger essas duas, o próximo caso mostra algo ainda mais pesado, quando a fama vem acompanhada de violência, controle e silêncio forçado. Nos anos 70, o Brasil se apaixonou por uma voz vinda do Paraguai. Perla virou fenômeno com músicas românticas que atravessaram gerações, vendeu milhões de discos, lotou programas de televisão e construiu uma carreira que parecia sólida e duradoura. Por fora, sucesso absoluto. Por dentro, um drama escondido por décadas. O homem que dividia a vida com ela também era seu empresário. E foi aí que o sonho começou a se transformar em prisão. Perla viveu um relacionamento marcado por controle extremo, violência física, psicológica e exploração financeira. Ela não tinha autonomia nem sobre o próprio corpo, muito menos sobre o dinheiro que ganhava. Enquanto o público aplaudia, ela apanhava em silêncio. Enquanto os discos vendiam, sua conta bancária era esvaziada. Com o passar do tempo, todo o patrimônio acumulado ao longo de anos de carreira desapareceu. O dinheiro foi saqueado, os bens sumiram e a cantora ficou sem nada. O trauma foi tão profundo que Perla desenvolveu graves transtornos psicológicos. Em 2019, uma reportagem chocou o país ao mostrar a cantora vivendo em condições precárias, em uma casa tomada pelo acúmulo de objetos,
sem cuidados básicos e longe da vida que um dia teve. A imagem contrastava brutalmente com a estrela que dominou os palcos décadas antes. Com ajuda externa, Perla iniciou um lento processo de recuperação. Hoje, vive de forma simples, longe dos holofotes, cantando ocasionalmente e tentando se reconectar com a própria história, não como vítima, mas como sobrevivente. O caso de Perla mostra que nem toda a queda é barulhenta. Algumas acontecem no silêncio, longe das manchetes, enquanto o sucesso ainda está acontecendo. E para fechar essa lista, vamos falar de alguém que viveu o auge absoluto da música sertaneja e viu tudo desmoronar de forma pública, judicial e irreversível. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a dupla Rick and Renner era sinônimo de sucesso absoluto no sertanejo. Músicas tocando sem parar nas rádios, cachês altíssimos, agenda lotada e uma legião de fãs espalhada pelo país. No auge, dinheiro nunca foi problema, mas foi justamente nesse período que começou a ruína. Em 2001, Renner se envolveu em um grave acidente de carro que resultou na morte de 2 pessoas. O episódio marcou para sempre sua vida e sua carreira. Anos depois veio a condenação judicial, com a obrigação de pagar indenizações milionárias às famílias das vítimas. Para cumprir a decisão da justiça, Renner precisou vender bens, desfazer patrimônio e abrir mão do padrão de vida que tinha construído. Mesmo assim, o impacto financeiro foi devastador. A partir daí, os problemas se acumularam. Vieram episódios públicos envolvendo álcool, prisões em flagrante por dirigir embriagado e uma sequência de manchetes negativas que desgastaram de vez a imagem do cantor. A dupla passou por separações, retornos e novas crises, mas o sucesso nunca mais foi o mesmo. Os grandes palcos deram lugar a apresentações menores e o luxo ficou no passado. Renner nunca chegou a viver oficialmente na rua, mas perdeu praticamente tudo o que havia conquistado, enfrentou dificuldades financeiras reais e viu sua carreira ser marcada mais pelos escândalos do que pela música. O caso dele fecha essa lista com uma constatação dura. Às vezes, a queda não acontece por falta de talento, mas por decisões que cobram um preço alto demais, tarde demais para consertar. Todas essas histórias têm algo em comum. Nenhuma começou com fracasso. Todas começaram com sucesso, aplauso e dinheiro. O problema é que a fama não vem com um manual de instruções. Ela não ensina a lidar com o fim, não prepara para o silêncio e muito menos garante proteção quando os holofotes se apagam. Quando o telefone para de tocar, sobra só quem realmente está ali e, na maioria das vezes, sobra quase ninguém. Alguns desses cantores perderam tudo por vícios, outros por confiar nas pessoas erradas, alguns por decisões impulsivas e outros simplesmente porque nunca tiveram estrutura emocional ou apoio para sustentar aquilo que conquistaram. O mais assustador é perceber como a indústria que levanta também abandona. Como ídolos, viram notas de rodapé. Como nomes que marcaram gerações podem acabar esquecidos, vivendo à margem, invisíveis. Essas histórias não são para apontar o dedo. São para lembrar que sucesso sem preparo cobra um preço alto. E que por trás da fama, quase sempre existe alguém tentando sobreviver. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Você já conhecia algum desses casos ou se surpreendeu com algum deles? Deixa seu comentário, porque sua opinião importa. Se inscreve no canal, deixa o like e continua com a gente. Porque no próximo vídeo, a gente vai mostrar que nem toda queda acontece na rua. Algumas começam dentro de mansões abandonadas. Te encontro lá.